Boa tarde, eu sou o aluno Diogo Dias Bonfim, minha dupla é o aluno Rafael Paiva Vieira e nós estamos aqui para apresentar o nosso trabalho do projeto de extensão de fundações e solos, cartilha para desenvolvimento da atividade de fundações e solos com ênfase na escolha do entendimento do relatório de sondagem. Então, para cumprir o objetivo da instrução, nós vamos seguir o sumário, identificação, características, desenvolvimento e as considerações finais. Antes de qualquer orientação, alertamos que deverá ser contratado um profissional devidamente habilitado, engenheiro civil ou arquiteto, visando a condução dos trabalhos técnicos aqui mencionados. Então, aqui nós estamos esmiuçando os sprints, né, do trabalho. Então, o sprint 1 foi escolha do projeto que servirá de base para o dimensionamento do projeto de fundações, escolha de um relatório de sondagem SPT que servirá de referência de solo para o projeto das fundações e análise do relatório. Sprint 2 é o dimensionamento das cargas atuantes na estrutura do projeto escolhido, escolha do tipo de projeto tecnológico de fundações conforme carga atuante na estrutura. 3, dimensionamento geométrico de fundações definido no Sprint 2, projeto final das fundações dimensionais. Então, isso aí é que a gente tomou por base o projeto de fundações e solos para fazer o nosso trabalho. Cartilha de fundações e solos. Escolha e entendimento do relatório de sondagem. Essa cartilha visa orientar profissionais e estudantes sobre a importância das investigações geotécnicas, com ênfase no relatório de sondagem para o desenvolvimento de projetos de fundações. Introdução, papel da geotecnia nas fundações. As fundações são os elementos estruturais que transferem as cargas de uma edificação para o solo. O projeto de fundação seguro e econômico depende diretamente do conhecimento das características geotécnicas do solo. Então, o objetivo, garantir que a fundação tenha capacidade de suporte adequado, ou seja, segurança, e que os recalques sejam aceitáveis, desempenho e serviço. Investigação geotécnica é o processo de coleta de dados e amostra do solo para determinar seu perfil, resistência e compressibilidade. O relatório de sondagem é o produto fundamental dessa investigação. Escolha do tipo de sondagem apropriada. A escolha do método de sondagem depende da fase do projeto, do tipo de estrutura e da profundidade necessária. Então, nós temos a sondagem, a percussão, tá? Que é a mais comum. Então, a descrição, método mais comum normatizado no Brasil. Produto, índice, resistência à penetração, perfil litológico e coleta de amostra para classificação. Quando usar? Quase todos os projetos de pequeno e médio porte, solos coesivos e não coesivos até profundidades moderadas, tipicamente 30 a 40 metros. Limitação, não é adequado para rochas ou solos mais duros. Temos a soldagem a trado também, né, que ela coleta a amostra de solo em uma profundidade de até 5 metros para simples classificação visual laboratorial. Quando usar? Então, quando for obter a amostra deformada para ensaio simples, tá? Sondagem rotativa. Utiliza coroas diamantadas ou de metal puro. Perfurar e coletar testemunhos de rocha ou solos muito duros. E outros métodos, né? Sondagem CPT. Mede a resistência de ponta e atrito lateral contínuos. Ótimo para solos homogêneos. E a sondagem DMT também. Em relação aos elementos essenciais do relatório de sondagem, ele é o documento técnico que deve guiar a escolha do tipo e da profundidade da fundação. E um relatório deve conter, minimamente, localização com as coordenadas, nome do projeto, cliente, as datas de início e fim de perfuração, o nível da água, e aí no gráfico de sondagem, que é o núcleo do relatório, apresentando o perfil do subsolo e profundidade, com perfil litológico, nível de água, valores efetivamente do número de golpes com índice de penetração. E aí nós temos um exemplo, se o solo exige 40 golpes para penetrar 30 centímetros, ele é muito mais resistente do que um solo com NPT 5. A representação gráfica dos testemunhos na sondagem rotativa, com a recuperação e a porcentagem da rocha sã recuperada em pedaços maiores do que 10 centímetros. E aí a aplicação prática disso, em relação ao relatório de sondagem, é a escolha do tipo de fundação. Então, baseado no relatório de sondagem, é que nós vamos escolher se a fundação vai ser rasa, uma fundação profunda em rocha, e aí, com o nível de água alto, exige uma atenção especial ao método executivo, que pode exigir estacas escavadas, revestidas ou pré-moldadas. E aí as considerações finais em relação ao nosso trabalho de extensão, que é justamente mostrar para a sociedade a importância dessa cartilha de entender e a escolha correta em relação ao relatório de sondagem. Sempre exige o relatório, nunca inicie o projeto de fundação sem um relatório de sondagem. Verifique a qualidade.
Confirme se a empresa de sondagem é qualificada e se o relatório segue as normas da ABNT. E como nós falamos no início, contrate sempre um especialista. A interpretação final do relatório e dimensionamento da fundação devem ser feitos por engenheiro civil, ou geotécnico, ou profissional da área. Uma boa tarde a todos e aqui nós encerramos nosso trabalho. Boa tarde.